verão está chegando e com certeza não vai faltar sol para ninguém. Até porque o Brasil é um dos países com um dos maiores índices de radiação solar do mundo. Por isso, o Papo Saúde de hoje vai falar sobre esse assunto, como curtir essa época do ano sem se esquecer da saúde. Para isso, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o dermatologista Otávio Sérgio Lopes, médico cooperado da Unimed João Pessoa. Doutor, seja muito bem-vindo ao Papo Saúde. Muito obrigado, Amanda. Uma satisfação. Para começar, um dos principais cuidados durante essa estação do ano está relacionado à exposição ao sol. Como as pessoas devem se proteger? É a pergunta básica, né? Olha, acho que a principal proteção que ele tem que fazer é em relação às queimaduras solares. Porque a gente sabe que as queimaduras solares é que estão relacionadas com os problemas do sol. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, os horários de tomada de sol. Muito cuidado depois das 9 horas da manhã, até as 3 da tarde. Esse horário, a quantidade de radiação que queima é muito grande. Então, uma pessoa de pele muito branca, por exemplo, da cor da minha pele, bastam 10 minutos durante esses horários, e mais especificamente de meio-dia, que sua pele já está queimada. Então, a gente tem que focar muito nessa visão de não tomar queimaduras solares, porque é por trás das queimaduras que advém todos os problemas ligados à radiação solar. Doutor, o senhor falou em relação às pessoas com pele branca, que tem que ter um certo cuidado maior. E com as crianças? Como é que esses cuidados devem acontecer? É de forma redobrada? Certo. Abaixo de 6 meses não está recomendado radiação solar direta para as criancinhas. Elas devem tomar uma radiação indireta, ou seja, antes das 9 horas da manhã. Depois desse tempo, essas crianças podem até ir ao sol, mas com proteção. Tanto proteção física, que aí hoje tem roupas adequadas para essas crianças, tem para os adultos também, e a utilização de protetores solares. E aí tem protetores solares que são específicos para essa faixa etária, que tem menos componente químico e mais componente físico para bloquear a radiação solar. É bom consultar o dermatologista na hora de comprar esse produto? Sempre, porque essas especificações é do conhecimento do dermatologista. Ele vai poder orientar melhor o paciente sobre a melhor filtro solar para determinada idade e para determinado tipo de pele. Doutor, obviamente que a gente está falando aqui a questão de prevenir essas queimaduras. Mas no caso de remediar, as pessoas muitas vezes recorrem às loções pós-sol. Elas são indicadas? Podem ser utilizadas, porque traz até uma certa sensação de bem-estar, um frescor na pele. E tem produtos típicos para essa situação. Mas a gente pode utilizar, por exemplo, se houve uma queimadura solar, se você percebeu que vai começar uma queimadura, isso não é percebido, isso é bom salientar, não é percebido no momento que está tomando o banho de sol, porque a queimadura solar ela não acontece no momento da tomada do sol, ela vai acontecer de 4 a 8 horas depois. Por isso que todo mundo vive a cena de dizer que se queimou com o mormaço. Na verdade, ele não se queimou com o mormaço, que é o calor, ele se queimou com a radiação ultravioleta, que queima a nossa pele, e ela não aparece na hora, aparece 4 a 8 horas depois. Dependendo da faixa etária dessas pessoas, por exemplo, uma criancinha que tomou uma radiação solar, que está começando uma queimadura, essa queimadura pode ser grave o suficiente para levá-lo até uma UTI, a trazer uma desidratação importante, a trazer um distúrbio hidroeletrolítico grave. Os idosos também padecem da mesma vulnerabilidade. Então, muita atenção nessas situações. Usar cremes que aliviem o momento da queimadura podem ser feitos. Dermatologista, se ele notou que está começando a queimadura, o seu dermatologista deve ser consultado imediatamente, porque existem medicações para abortar a evolução dessa queimadura. Em relação ao horário de exposição ao sol, que obviamente varia muito de região para região,
Mas você falou até as 9 horas, no máximo. E durante o período da tarde, a partir de qual hora as pessoas podem voltar a se expor ao sol? Final de tarde? A radiação no Nordeste, ela tem uma intensidade, depois das 9 horas até as 3h30 da tarde, muito alta. O pico dessa radiação é de meio-dia. E é uma radiação que vive no limite extremo. A radiação chama ainda radiação ultravioleta, que é a radiação que provoca queimadura, que está relacionada com os cânceres de pele, com as complicações da tomada de sol exagerada. Um horário menos ruim de tomar radiação, antes das 9 horas da manhã, seja de 7 às 9. Né? A gente tem o privilégio aqui no Nordeste de termos o sol mais cedo. Às 5 horas da manhã a gente já tem radiação solar. Também tem o problema da gente ter um dia curto. É muito difícil as pessoas acordarem cedo para ir à praia. Mas a gente, quando tem crianças, sobretudo crianças e pessoas mais idosas, a gente tem que ter esse cuidado. Porque ela até pode tomar um pouco de radiação solar, mas com esses cuidados de ir mais cedo, de não ficar mais do que 15 minutos exposto a essa radiação. Não pode ser, não tem que estar tendo uma queimadura. Se eu fui hoje, passei uns 15 minutos, meu filho já teve uma queimadurazinha leve, ficou vermelho. No dia seguinte eu não insisto na radiação. Então tenho que tomar alguns cuidados para que meu filho não sofra naquele momento, nem sofra a longo prazo os efeitos da radiação. Lembrando que nem sempre a gente deve confiar também no clima. Às vezes a gente acha que está meio nublado, mesmo sendo 10 horas da manhã, e a gente acha que não vai se queimar, o que é mito. É mito. A radiação ela passa pelas nuvens. Quando a gente tem um dia chuvoso, de nuvens escuras, aí a quantidade de radiação que passa é muito pequena, ela não consegue provocar queimadura. Mas naquele momento que você tem muitas nuvens, tem até uma brisa gostosa, diminui o calor, mas tem uma claridade grande, a radiação está passando e essa radiação queima bastante, porque é a radiação ultravioleta. É a radiação que é refletida na areia da praia, você está numa sombrinha, aí eu estou debaixo de uma sombra, não usei protetor solar, eu tirei a camisa e fiquei numa sombra, e me queimei com esse mormaço. Não se queimou com o mormaço, se queimou com a radiação refletida na areia da praia, na água da piscina, na pedra das bordas da piscina. É dessa maneira que a gente se queima com a radiação solar. Doutor Otávio, vamos falar agora de fator de proteção solar, que sempre gera dúvidas. Qual é o mais indicado para adultos, para crianças? Os protetores eles devem ser preferencialmente acima de 30. No passado havia começou a ser divulgado um trabalho que dizia acima de 30 a gente não tinha muita proteção, porque o de 30 já bloqueia 96% da radiação. Um de 60 bloqueia 98,5%. Ora, percentualmente isso era muito pouco, do ponto de vista financeiro já era muito alto. Quer dizer, um de 30 e um de 60, o 60 era mais caro. E se questionou muito se valia a pena esse incremento por conta dessa subida somente de 2 pontos percentuais no bloqueio da radiação. Mas também começou a se verificar que os protetores acima de 30, eles têm uma proteção mais duradoura. Então você coloca uma proteção de 60, daqui a 1 hora ele está equivalendo ali a um de 30. Então ele tem um efeito residual muito maior do que o outro. Então, a pele muito branca requer protetores altos. Não seria só a cor da pele a razão de encontrar esse FPS. Mas uma criança, por exemplo, eu trabalho com FPS altos, mas com a lógica de diminuir a quantidade de produtos químicos no meu fotoprotetor. Eu uso fotoprotetores que contenham mais substâncias físicas que não são absorvidas pela pele humana. Então aí a gente também trabalha nesse sentido. Pacientes que precisam, por exemplo, ele tem uma fotossensibilidade muito grande, portadores de lúpus eritematoso. Esses pacientes precisam de bloqueadores solares que tenham um espectro muito grande, mantenha esse espectro por muito mais tempo e ainda protejam o indivíduo de radiação próxima da radiação visível e dentro da radiação visível. A gente tem protetores solares também que fazem esse incremento. Então, os dermatologistas hoje dispõem de uma gama muito grande de fotoprotetores.
Protetores que a gente hoje já chama de protetores inteligentes. Protetores que conseguem modificar a estrutura celular que foi danificada pela radiação solar. Protetores que contêm dentro substâncias que diminuem a oxidação, que é um dos mecanismos que a radiação solar tem para danificar as estruturas celulares. Então a gente tem muita coisa boa, evoluímos bastante com a fotoproteção, mas fica uma mensagem importante. A parcimônia, ter o cuidado nessa quantidade de radiação solar, nós não podemos ser exagerados, não tomar nada de radiação, nem podemos ser irresponsáveis de estar se queimando com radiação solar, porque essas queimaduras é que estão ligadas com os danos do sol. Doutor, hoje em dia existem bronzeadores com fatores de proteção solar. A gente deve confiar nesses produtos? Os bronzeadores de hoje, eles agem direto no pigmento da pele, já promovendo uma mudança da coloração da pele. É seguro. O que tem que ser desencorajado é a tomada de sol para bronzeamento. A gente vê aí o pessoal que vai para tomar banhos de sol em vários locais, em beira de piscina, em laje, não sei o quê, e tomando a radiação solar com o sentido de bronzear-se. No bronzeamento, ele passa por uma fase inflamatória, que é a fase da queimadura, mesmo que ele vá tomando isso paulatinamente, devagarinho. Ele vai passar por momentos de inflamação. É nesses momentos que há dano celular. Quanto mais branca for a pele, maior o risco de desenvolver complicações relacionadas ao sol. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. A radiação solar, a gente ainda não sabe a dose adequada para dizer para você, Amanda, olha, toma essa quantidade de radiação. Como eu passo um remédio para tu, eu estou dando uma dose certa de radiação. Quando eu trato um paciente, por exemplo, com psoríase em fototerapia, que a gente tem umas máquinas que simulam a radiação solar, a gente chama fototerapia, eu sei a quantidade de radiação que eu estou oferecendo para o meu paciente. Eu tenho a segurança, então controle dessa radiação. No sol eu não tenho esse controle. Então não sei qual é a quantidade adequada para você, não julgo adequadamente qual a melhor radiação para minha filha. Então é um pouco difícil, a gente não tem ainda essas respostas. Além da proteção, a hidratação continua sendo uma das melhores amigas dos cidadãos que querem curtir essa época do ano com altas temperaturas? Os hidratantes cabem muito bem nesse arsenal, mas fica uma dica interessante. A hidratação, né, a gente quando fala hidratante de pele, a gente sempre fala na hidratação externa, né? Usar um hidratante para esses pacientes, mas tem que ter uma hidratação oral. Muito cuidado nessa fase do verão, crianças e pessoas mais idosas, para não haver desidratação. Passou muito tempo no sol, tem uma perda de água mais importante, é preciso repor essa água, repor esses eletrólitos também. Então, vai estar lá, a água não pode ser substituída por refrigerantes, por alimentos, por líquidos artificiais. A água tem que ser a água mesmo. E a gente suplementar também com uma fruta adequada nesses intervalos. Então, a mente tem que estar aberta para isso. Eu vou hidratar também, oral, e posso passar hidratantes tópicos. Aí o dermatologista passa o hidratante a depender daquele tipo de pele. O verão é um período também perfeito para a proliferação de fungos, bactérias, que precisam de umidade e de calor. Como é que a gente pode fazer para evitar essa proliferação, como por exemplo, micoses? O importante é a gente diminuir o tempo de umidade que a gente deixa no corpo. É muito comum nessa fase de verão a gente ficar com calção de banho cedo, da manhã até o final do dia. E isso várias vezes na semana, quando não todos os dias. E você aumenta muito a umidade na região genital, região inguinal, entre as pernas, né? A gente tem que diminuir essa umidade no local. Cheguei em casa, troca aquele calção que está molhado, aquele biquíni que está molhado, coloca uma roupa sequinha, faz a higiene local adequada
e também nos pés, porque os pés também ficam muito vulneráveis. Fazendo isso, você já tem uma diminuição importante na incidência desses fungos. Doutor, voltando a falar da proteção solar, a gente, no início da gravação, a gente estava falando sobre a questão que, além dos óculos, hoje em dia existem chapéus, existem blusas com proteção solar. Esses adereços, eles têm um prazo certo para ter eficácia? Eles, com o tempo, eles perdem essa eficácia de proteção solar? Perdem. E essas especificações, elas vêm no produto. O tempo de validade daquela camisa que você está utilizando como fotoproteção. A camisa, o chapéu, eles têm lá um selo dizendo a capacidade de fotoproteção. Geralmente são 50, acima de 50. E eles vão perdendo, de fato, a capacidade de proteger da radiação ultravioleta. Mas não chega a perder totalmente a proteção. Até porque a própria fibra que compõe a camisa, ela já promove uma proteção física importante. Mas a gente, em determinadas atividades que requer muito mais tempo de praia ou de sol, um atleta, por exemplo, que vai fazer um triatlon, né, ou uma pessoa que precise ter uma exposição solar mais prolongada, mas uma proteção solar também muito importante. Tem pacientes que eles têm sensibilidade à luz do sol. Pacientes com lúpus, pacientes com xeroderma pigmentoso, ou seja, várias outras doenças que promovem, que é marcada por uma sensibilidade à radiação solar. Esses têm que ficar muito atento ao tempo de validade das blusas que eles estão utilizando, dos chapéus que estão utilizando. Pacientes que teve uma história, por exemplo, de vários cânceres de pele, que a radiação solar, ele já tomou toda a radiação que deveria tomar. Tem que ficar muito mais atento. Passou do tempo de validade determinada pelo fabricante, substitui. Qual a roupa adequada para essas altas temperaturas? Não só para essas pessoas que têm que ter um cuidado maior, mas para a gente também. Olha, essa questão das temperaturas aqui no Nordeste, ela é alta de fato, mas é tudo por uma questão de hábito. A gente utiliza as roupas de algodão, por exemplo. Eu utilizo muito camisas de manga comprida, tanto com o propósito mais com o propósito de proteger da radiação solar excessiva, da gente estar saindo de um canto para outro, do que propriamente pela roupa em si. Era mais cômodo estar usando uma camisa de manga curta. E é tudo por hábito, sabe? Eu acho que as camisas de algodão, elas conferem uma proteção boa. As camisas de cor são até melhores de fotoproteção e não trazem um desconforto grande. As novas camisas de fotoproteção que vêm com selo de fotoproteção, essas são maravilhosas. Além dela conferir uma fotoproteção adequada, elas são bastante fresquinhas. Doutor Otávio, a gente se preocupa muito com a pele e acaba esquecendo do cabelo, que também merece uma atenção nessa época do ano. Quais são esses cuidados que a gente deve ter com os cabelos? O mesmo que com a pele. A gente tem produtos também. O cabelo ele sofre tanto pelas intempéries do clima, a temperatura, o excesso de radiação solar. Sofre também porque nessa fase a gente tem muito mais banhos, uso de sabonetes, de shampoos, né? Às vezes inadequados para aquele tipo de cabelo. Então o cabelo sofre bastante. Então a gente tem produtos hoje para proteção solar. Vou para a praia, tem protetor solar para o cabelo. Protetores solares que são ricos em silicone, como reparadores de ponta, já vem com proteção solar. Produtos que depois do banho devem ser utilizados no cabelo, porque eles mantêm a fotoproteção e ainda trazem hidratação adequada para o cabelo. Então a gente hoje tem muito recurso para isso do ponto de vista de cosméticos e está bem assistido aí já. Maravilha. Doutor Otávio Sérgio Lopes, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo Saúde e a gente lhe espera outras vezes aqui na nossa casa. Eu que agradeço. E o último Papo Saúde de 2018 fica por aqui. Comente no nosso post o que achou do nosso programa e curta o verão com muita responsabilidade, sem se esquecer da sua saúde.